terão acesso hoje a um teólogo e filósofo, que é o Padre Contieri. Na semana que vem eu volto aqui para falar a inveja, aquele pecado que ninguém tem, que ninguém sofre, só os outros sofrem. Depois nós teremos, na semana seguinte, a fala do professor Luiz Estevam, da Federal de Ouro Preto, sobre a alimentação, gula e a relação da humanidade com a comida. E na última aula, dia 26, nós teremos o professor também Pondé, falando sobre luxúria. Assim nós teremos coberto diversos enfoques e diversas maneiras, de preferência e no meu desejo contraditórias, que entrem em contradição, porque eu acredito na contradição como um dos focos para se debater a possibilidade da verdade. Então, é com prazer que eu convidei o amigo, o erudito Padre Contieri, um dos maiores especialistas em evangelho e em tradução de evangelhos, para que fale sobre a ira e a esperança. E é com prazer que eu chamo ao palco o Padre Contieri, do pátio do colégio, que eu tenho certeza que vocês gostarão muitíssimo da intervenção deles. Muito obrigado por terem vindo e muito obrigado ao Padre Contieri também. Por favor. Boa noite a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, para retribuir a amizade, não só isso, porque é de verdade, ao amigo professor Leandro Carnal, ter me convidado para esse espaço privilegiado, onde nos é dada a oportunidade de poder pensar a nossa vida, de poder pensar a nossa situação, de poder pensar a própria sociedade em que nós vivemos. E não só isso, de nós podermos também pensar a saída para nós. Uma vez que o tema de hoje é da ira, é possível ou é preciso nós nos perguntarmos se é possível superar a ira. Ou então se tem algum anjo que nunca ficou irado. Agradeço a CPFL, juntamente com a TV Cultura, a o honroso convite que me fizeram de poder estar aqui nesta noite de sexta-feira para podermos falar de um tema tão delicado, mas tão importante e que está na raiz de tantos males da nossa sociedade, como é a questão da ira propriamente dita. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês também de disporem do seu tempo para que nós possamos juntos pensar aquilo que é, como eu dizia, a nossa própria vida e a nossa existência como seres humanos. Depois que eu terminei, ontem, de escrever o meu texto, eu fui ouvir a palestra do professor Leandro Carnal sobre o orgulho, não é? Que foi dada há algumas semanas atrás, link que o professor Carnal também me enviou. E assisti com muito prazer o programa do Carnal, e ele dizia no seu programa que ao montar esse bloco sobre os pecados capitais, um termo tão em desuso no nosso tempo, pecado já está em desuso, mas pecado capital está mais em desuso ainda. Eu tenho mais gente hoje aqui do que na fila de confissão da Semana Santa. Então, a gente vê que não há um desinteresse tão grande pelo pecado. Mas, em todo caso, não é? Mas ele dizia, ao montar esse bloco, eu procurei trazer pessoas muito variadas. E entre os muito variados, parece que eu sou o mais variado. Me dizia a Marta, enquanto eu estava aí, assentado à mesa, dizia, é o primeiro padre que vem aqui no Café Filosófico. Eu me perguntava, humildemente, será o último também, depois de mim? Não sei. Vamos ver também. Quem sabe,
isso seja também, não é? Que os outros sacerdotes me perdoem se eu não abrir nenhum caminho para eles. Em todo caso, ele dizia de formação muito distinta. E ele dizia uma coisa que nós partilhávamos na viagem de São Paulo para cá, porque ele dizia, eu acredito que na contradição está parte do conhecimento. Partilho plenamente da exposição, da ideia e da convicção do Leandro Carnal, e ainda acrescentaria o que nós conversávamos, que eu acredito que é na transversalidade que nós podemos chegar perto do conhecimento que nos possa verdadeiramente ajudar na nossa existência e como seres humanos. No diálogo entre as diversas disciplinas, não é? Como é a filosofia, a história, a teologia, a exegese. A transversalidade não é um modismo, mas é uma necessidade do saber. Uma necessidade, eu diria hoje, que se impõe para além dos limites de cada uma das disciplinas que compõem o nosso saber. Esse espaço aqui do Café Filosófico e a minha própria exposição, ela exige ao menos duas coisas. Primeiro, fazer uma opção por um tipo de abordagem do tema, em detrimento, evidentemente, de outras possibilidades. E uma abordagem na qual eu me sinto mais confortável, que é a minha área do saber, a minha área de estudo, a minha área de pesquisa e assim por diante. Por isso, nessa nossa reflexão desta noite, a minha opção foi pelos aspectos espirituais, teológicos e bíblicos da ira. Quando eu digo espiritual, eu não estou dizendo de uma dimensão do ser humano. O espiritual é o que o ser humano tem de mais abrangente. É o que move a nossa existência. É o que há no ser humano de menos alienante ou, melhor ainda, de nada alienante. Então, em primeiro lugar, gostaria de lhes esclarecer isso. Segundo que, num café filosófico desses, sem que a gente conheça o público, é verdade, é preciso também de humildade. Isto é, renunciar, pretender saber tudo. E mais ainda, a tentação de se pretender exaustivo, de esgotar o tema. Podem ficar tranquilos que desta tentação, ao menos por hora, eu não sofro. E se eu sofresse, olhando para vocês, eu a renunciaria nesta noite. Aliás, a humildade é um dos remédios contra a ira. E espero não me apresentar como irado, nem ver vocês enrubescerem de raiva em razão da minha exposição. Vamos passar, então, ao tema propriamente dito. Se vocês viram, na ementa que eu preparei, eu fiz algumas questões que me parecem serem importantes que nós, de fato, possamos dizer em alta voz. Quem é que nunca se irritou? Hoje, celebrando a missa no pátio ao meio-dia, eu me irritei. Né? Com um celular que tocava interminentemente. Agora, a ira a gente tem que controlar, porque, afinal de contas, com aquele monte de roupa, a gente não pode manifestar tudo que a gente gostaria, nem dizer certas palavras que compõem a ira, na verdade, propriamente dita. Quem nunca se exprimiu nesses termos? Ai, que raiva! Que raiva que me dá! Que raiva que eu tenho!
de fulano, de ciclano, dessa ou daquela situação. Ou então, ai que ódio. Se eu pudesse, eu enforcaria. Quando eu ouço isso ou aquilo, ou vejo isso ou aquilo, o meu sangue ferve. Mais do que o de São Genaro, que só ferve uma vez por ano. Quem, depois de ficar assim, irado, de se levar pela sua tendência irascível, não se sentiu mal? E fez para si mesmo a promessa: isso nunca mais vai acontecer comigo. De hoje em diante, eu não me deixarei levar pela raiva, pela ira ou por esse sentimento que me transfigura. No dia seguinte, caiu no fosso da raiva, não é? No labirinto obscuro da ira. Quem nunca fez essa experiência? Quem nunca disse uma dessas coisas? E quem nunca sentiu essa paixão avassaladora que é a ira? Quem? Quem? Como eu não conheço os anjos do céu, só os da terra, não é? Nós todos, anjos sem asa, mesmo assim, nos iramos também, não é? Mas enfurecer-se contra a ira é se deixar dominar por ela. Certo? Enfurecer-se contra ela é se deixar dominar contra ela. A ira, todos nós sabemos, tem um componente físico, em primeiro lugar, inconfundível. A pessoa fica vermelha, não é verdade? Fecha a mão. O maxilar, comprime o maxilar. Estou sendo trágico, né? Porque não é verdade, não acontece assim conosco, mas coisa assim. Há uma mudança no olhar. O olhar passa a ser fulminante, não é verdade? É como a gente vai na casa de um, no domingo de tarde, para fazer uma visita. A pessoa abre porta para a gente olha, a pessoa diz, não devia estar aqui nessa hora. A vontade é voltar para casa. Quem nunca fez essa experiência? Muitas vezes, a ira é acompanhada de palavras duras, de palavras agressivas e do aumento até dos batimentos cardíacos, não é verdade? No plano moral, digamos assim, e no plano social, a ira provoca ódio, a ira provoca vingança, brigas e até ofensas a Deus. E é o próximo. Lembra do profeta Jeremias? Não é? Que vai brigar com Deus. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Agora eu estou aqui como uma menina abusada. Todo mundo ri de mim. E onde é que você está? Até com Deus a gente briga. Onde é que você foi parar? Até com Deus. A gente se ira. Por que que eu nasci? Não é verdade? Dizia Jó. Teria sido melhor eu não ver a luz do dia. Não é? Deus passa a ser o culpado de muitos de nossos males. Mas veja bem, a ausência dessas reações que eu elenquei não significa que uma pessoa não esteja irada. Tem pessoas que agem com 3 dias de retardo e de atraso. Tá certo? Ou então ela reage de uma maneira tal que a gente, não é? Fica, puxa, essa pessoa. Mas lembra o ditado popular? Cuidado com as pessoas muito quietinhas. Quando elas explodem, não é verdade? Há uma maneira só diferente de reagir àquilo. A gente podia dizer que, de certa maneira, não é o meu campo, só para mencionar, do ponto de vista, se a gente quisesse, clínico, a ira tem digamos assim, um enraizamento num temperamento
excitável, no nervosismo, por exemplo, que faz a gente ser primário, faz não pensar nas reações, faz agir simplesmente pela paixão e pela emoção. Aliás, a ira é uma paixão desordenada. A ira é isso. É uma paixão desordenada. Enquanto paixão, a ira não é nem boa nem ruim, mas ela é má na medida em que ela é desordenada, propriamente dito. Não é? Do ponto de vista teológico, moral e espiritual, a ira é um movimento, digamos assim, interno que tende à vingança. Eu vou dar o treco, isso não fica assim. Não é? Ela tende à vingança, ela tem esse componente de vingança, do desejo no parecer de quem se sente irritado de fazer justiça. Isso não vai ficar assim. O grande filósofo Aristóteles, por exemplo, distingue 3 tipos de ira. Vê se vocês se reconhecem. Mas não precisa falar publicamente. Guarda. Tem aquela ira, depois nós vamos citar Gregório Magno, que fala de 4 tipos a seu tempo. Tem a ira dos violentos. Isto é, daqueles que se irritam por qualquer coisa. Certo? Eles se irritam e são irritantes. Não é? Porque eles também provocam a irritação e a ira. Então, aqueles que por pouca coisa se irritam. Há aqueles, ainda a ira dos que guardam rancor pela lembrança de algo, ou de uma injúria, ou de uma ofensa recebida. Guarda rancor. Vive a vida inteira. Não é verdade? Nós diríamos, cozinhando a ofensa recebida. E nunca chega ao ponto, a coisa de tirar do forno, não é verdade? Sempre está aí. E ainda a ira dos obstinados. Isto é, daqueles que não descansam enquanto não se vingarem. Agora, dependendo da intensidade, e aqui a ira tem uma interseção com os outros pecados capitais, cuja noção eu vou esclarecer que me parece importante. Dependendo da intensidade e da duração no tempo, eu diria, a ira pode assumir outros nomes, como impaciência, arrebatamento, violência, furor, ódio e vingança. Quando que a ira é impaciência? Quando ela é uma disposição habitual em se inquietar, em se irritar. Aqueles que se irritam com pouca coisa, eles são impacientes. Não é? Ela é arrebatamento na medida em que a impaciência é acrescentado atos e palavras ameaçadores. Te pego na esquina. Não? Aqui não, mas lá. Ela pode assumir um outro termo, a violência, se a ira se manifesta com ações brutais. Um beliscão pode ser um sinal de amor, mas ele pode ser uma agressão. Não é verdade? Ele pode ser furor quando a ira cega a razão. A gente não vê mais nada na frente. Mas ela é ódio quando a ira é algo contínua, aí ela vira ódio. Quando ela não cessa. E ela é vingança na medida em que ela manifesta a vontade de fazer um mal a qualquer preço. A qualquer preço. Para a moral cristã, é verdade. A ira é o que dá nome a esse bloco do café filosófico. A ira é pecado capital. Cassiano
Um dos padres da igreja do século V, 430 aproximadamente, diz que a ira é um veneno mortal que cega. É aquela serpente do deserto que não pica, mas joga o veneno que cega o olhar de qualquer um. A ira é um veneno mortal que cega. Embora a moral cristã não ignore a perspectiva filosófica, clínica, não é? Da ira, a moral cristã diz da responsabilidade do ser humano acerca da ira. Há uma responsabilidade pessoal na ira, uma vez que ela pode ser evitada. Ora, me pareceu agora, se vocês estão seguindo minha reflexão, só uma breve introdução, tratar de um problema que é o do pecado da origem. O que gera todo pecado? Aquilo que a gente chamou de pecado original e que com Santo Agostinho tornou-se uma noção, e a partir dele, equívoca, difícil de nós recuperarmos hoje, não é? E que talvez ela seja necessária esclarecer, não pelo nome pecado original, mas pecado da origem, para que nós possamos compreender o que está na origem de todo o mal, o que está na origem de todo o pecado, não é? O que está na origem de todo o pecado, eu vou só antecipar para poder expor, não é uma transgressão moral. Não é a transgressão moral, nem a transgressão a um mandamento, ao meu ver, que está na origem do pecado. O que está na origem de todo o pecado é a negação da criaturidade. E, portanto, a negação do Criador. A negação, ou na origem de todo o pecado e de todo o mal, segundo o capítulo 3º do livro do Gênesis, está não aceitar a condição humana e querer fazer-se igual a Deus. Conhecedor do bem e do mal. Não é uma transgressão moral, é a negação da humanidade que está na origem de todo o mal. A negação dos nossos limites como seres humanos. Isso está na origem de todo o mal. Eu queria, se vocês me permitem, não é, fazer um comentário sobre o capítulo 3º do livro do Gênesis, que é o chamado pecado de Adão e Eva. Tá certo? Primeiro, não foi a maçã que Eva ofereceu a Adão? Nem sei se tinha macieira por lá. Em todo caso, na minha Bíblia, essa palavra não existe, maçã, não é? E depois, tão um pouco, o pecado de Adão e Eva diz respeito à sexualidade. E mais ainda, a expressão genital da sexualidade. Esse não é o pecado de Adão e Eva. Certo? Nisso todos estamos redimidos. O pecado de Adão e Eva é um outro. Vocês se lembram que Adão e Eva no paraíso, tá certo? Que é, na verdade, o jardim de Deus. Eles foram colocados lá e eles estavam nus. E o texto observa que, apesar da nudez, um não tinha vergonha do outro. Não é? Mas estavam nus. A nudez para a Bíblia e para esse texto é a pobreza, os limites do ser humano. É uma maneira de dizer que as limitações do ser humano, os seus limites
não era para o ser humano um problema. Há dois grandes limites que para ele não eram um problema. Que ele era humano e que não era Deus. Não era um problema para ele. Não era problema para ele também o outro ser humano. Cada um de nós é só metade do ser humano. Porque o ser humano só é plenamente humano na complementariedade de homem e de mulher. Nós somos ou homem, ou nós somos mulher. Ou um, o outro. Essa limitação de não ser tudo não era para o ser humano um problema propriamente dito. Até aparecer a serpente. Não sei se vocês já viram essa serpente primordial. Se vocês não viram essa serpente primordial, é porque o que está mais perto de nós é o que nós temos mais dificuldade de ver. E o que está dentro de nós, pior ainda. A serpente não está fora. A serpente está dentro. Ela é digamos assim, o símbolo, na verdade, daquilo que acontece no interior do ser humano. No fundo, se vocês forem pensar, tudo mal entra em primeiro lugar por onde em nós? Pelo pensamento. Tá certo? Aderir ou não aderir a um pensamento, a uma ideia, não é? A uma pulsão cognitiva, é por aí que o mal entra. A serpente é a expressão do homem que dialoga com si mesmo. Do homem que se pergunta por que ele não é Deus. Do homem que se pergunta por que ele não é tudo. Por que ele é limitado? E por que ele não pode superar a sua limitação? Não é? Veja, num determinado momento, entra a serpente. E aquilo que não era um problema para o ser humano, vai passar a ser quando a serpente entra na jogada. Porque ela vai dizer assim, escuta, é verdade que Deus falou para vocês não comerem da árvore que está no centro do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal? Diz, é verdade, nós podemos comer de tudo, mas daquela não. A serpente vai colocar uma objeção, você sabe por quê? Deus está querendo defender o posto dele. Porque o dia que vocês comerem da árvore que está no centro do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como deuses. Os seus olhos se abrirão e vocês conhecerão o bem e o mal. Toma a maçã. Que não tinha, né? Come do fruto. Quer dizer, a história do primeiro mal, a história do capítulo 3 é a história de uma sedução. Para nos pegar, o mal tem que nos seduzir. Tem que fazer parecer bem o que é mal. E mal o que é bem. Certo? Ela tem que nos seduzir. Essa é a questão. A história primeira desse mal é a história de uma sedução. A mulher toma do fruto. E viu que ela era vistosa aos olhos. Olha a sedução. Vistosa aos olhos. Quase que uma dança da sedução. Vistosa aos olhos. Bom de paladar. Ela não só comeu, mas ofereceu para o homem que também aceitou. Não é verdade? Agora, de fato, os olhos dele se abriram, como a serpente havia prometido, mas o resultado não foi o prometido. Porque eles se experimentaram ainda mais limitados. Eles se experimentaram um dos outros nus e sentiram vergonha da sua nudez. Vergonha da sua condição. Vergonha da sua limitação. O que Deus queria é que o ser humano não negasse a sua humanidade. É isso que Deus queria. Mas que se preservasse plenamente humano quando o homem pretende. Quando o ser humano pretende ser como Deus,
ele se desumaniza. E o ser humano precisa permanecer plenamente humano. Eles se experimentam nus um diante dos outros, mas eles não podem se dar a veste adequada para cobrir a sua nudez. Convenhamos que uma folhinha de parreira de uva, de maracujá, ou seja lá do que for, não é capaz de cobrir a nudez. Quer dizer, o homem não é capaz, entregue a si mesmo, de poder viver na sua limitação, de poder viver a sua condição de ser humano. Por si mesmo e entregue a si mesmo, o homem não pode se humanizar. Só Deus pode cobrir a sua nudez e fazer para um e para o outro a roupa adequada. Portanto, eu gostaria simplesmente de enfatizar isso, não é? Que na origem de todo o mal não está propriamente, repito, uma transgressão moral, mas a negação da humanidade. A maneira, o modo como a gente supera um mal é aceitar a nossa própria limitação. Aceitar os nossos limites é a condição de nós encontrarmos os remédios para a nossa própria limitação e para os nossos próprios limites. Às vezes o remédio é o próprio agradecimento. Agradecimento em razão da nossa condição, da nossa situação e assim por diante. Não é? A aceitação disso. Outras vezes é encontrar os meios adequados para podermos resolver o problema daquelas limitações que nos impedem de viver, para usar uma palavra comum, que nos impedem de viver fraternalmente no mundo que é o nosso. Para podermos realmente convivermos com os outros. Ora, o ser humano que comete o mal, ele se esconde de Deus. Deus, na brisa da tarde, passeia pelo jardim. Deus tem o bom hábito que nós perdemos. Primeiro porque quase não há brisa da tarde onde a gente vive. Não é? Passeia pelo jardim e procura pelo ser humano que se esconde de Deus. Que se esconde de Deus e atribui ao outro uma falta que é sua. O que você fez? Não é? A serpente ofereceu o fruto e a mulher me ofereceu e eu aceitei, como se eu não tivesse. Né? Aliás, até hoje, essa história do paraíso, né, em que o homem procura compreender a sua situação, sempre assim permanece. Ainda bem que nós estamos na época da emancipação da mulher, mas ela é a culpada de tudo. Né? Se o arroz queima ou se ele fica bom, aí, não é? Quer dizer, nós vamos vivendo num mundo em que a gente não assume, essa é a terceira limitação, não assumir a sua responsabilidade diante do mal. Na verdade, na origem de todo o mal, repito pela terceira vez, está exatamente, a transgressão não de uma norma moral, mas está a negação da humanidade. Querer fazer-se como Deus. E na medida em que nós procuramos ser como Deus, nós nos desumanizamos. Porque Deus é Deus e nós não somos Deus. E no fundo, os nossos pecados, o Leandro falava do orgulho. O que é orgulho? Senão esse desejo interno de ser como Deus. O que é a ira? Enquanto ela se transforma em vingança, se não achar que eu é que tenho que resolver, na base da força, aquilo que ninguém faz por mim. O que é inveja? Não quero entrar na seara do outro. Querer o que o outro tem e eu não tenho, quem disse que isso é ruim? Se o que o outro tem é um bem e eu posso ter sem nada, não há problema. O problema é
querer ter o que o outro tem, ser como o outro é, como eu não tenho ou não posso ser, eu passo a agredir o outro. Aí que está a inveja. Aí que está a inveja como problema. Quando o outro é objeto da minha agressão, porque eu não tenho o que ele tem, ou não sou como ele é e eu gostaria de ser. Então eu preciso denegrir. Ou fulano toca tão bem violão e eu gostaria tanto de aprender música. E não sei, não tenho aptidão para isso. Diz, ele toca bem, mas ele erra muitas notas, hein? Ele não sabe dedilhar, por exemplo. Não é? Coisas desse tipo, a gente sempre procura uma coisa para denegrir outra. Bom, voltando então ao nosso tempo, a gente teria que dizer que isso é propriamente o que está na origem de todo o pecado. Veja bem, se nós tomarmos a Sagrada Escritura como um todo resumo tem o risco de uma simplificação. Risco que eu corro nesta noite, tá certo? Mas saber que é simplesmente para que nós possamos compreender. Na tradição bíblica, por exemplo, o mal e o pecado têm uma longa história. Há um período na tradição bíblica, eu divido em 3 períodos propriamente. Há um período na tradição bíblica que Deus é que causa o mal. Certo? Deus é que é vingativo. É Deus que me induz e que induz o ser humano a fazer o mal, propriamente dito. Num outro momento, eles vão dizer, não, o mal não pode estar em Deus. Se Deus criou tudo, se Deus nos criou, se Deus fez tudo bom, como Ele podia querer o mal e me induzir o mal? Aí eles vão ter que encontrar uma solução. Se Deus não é o autor do mal, se isso nos cria desconforto pensando que é Deus quem me leva a agir, precisa ter uma saída para isso. Eles encontraram no livro de Jó um personagem chamado Satã. Por favor, não leve a ferro e fogo o que eu vou dizer agora. Satã é uma espécie de promotor de justiça. Tá certo? Mas qual é a questão do promotor de justiça? É testar, tá certo? A fé, tá vendo agora? Eu estou corrigindo, não é? Testar a fé, e não tem mesmo qualquer abordagem negativa. Testar a fé de Jó, para ver se Jó é verdadeiramente fiel a Deus. E se diante do seu sofrimento, ele não é capaz de se revoltar contra Deus. Certo? Aí, não é? Tem essa figura que chama Satã. Ele que faz esse papel. Deus vai dizer para Satã, pode testar Jó, mas não vai machucar Jó. Certo? Não vai, mas pode testar. Pode investigar Jó, mas não vai machucá-lo. Satã entrou, então, nessa história toda como aquele que causa o mal. Satã, o demônio, tudo isso, não é? Uma simplificação. Há uma terceira, diz não é. Se for assim, diante do mal, tem que haver uma responsabilidade humana no mal. Na verdade, aí que vem, sobretudo, já com alguns profetas mais tardios, e no capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos, o mal está em nós. Não é o que entra no homem, que torna o homem impuro, mas é o que sai do coração do ser humano. É no coração do ser humano que está todo tipo de maldade. A pureza consistirá, então, em não permitir que o mal que existe em nós se exteriorize. O problema é que até os nossos dias nós ficamos com a ideia do demônio, não é verdade? Tal qual nós compreendemos, aquele ser, aquele ente. O demônio não é um ente, vou jogar com as palavras, é um entre. Mas não é um ente, mas é um entre. Aquele ser vestido de vermelho, com um garfinho. A gente pode ter a sorte de ter 2 pontas ou 3. Com um rabinho pontiagudo, porque se não consegue com o garfo, consegue com o rabo. E que é ele que tenta a gente. Essa ideia do demônio, que era só uma imagem, passou a justificar as nossas ações maléficas. Não fui eu. Foi o demo que me tentou. Entende? A culpa não é minha, foi ele e eu.
Quer dizer, é uma maneira de nós nos desresponsabilizarmos diante do mal propriamente dito. Jesus vai dizer, não. É do coração do ser humano que sai todo tipo de maldade, que se exterioriza a maldade. É o coração do ser humano que precisa ser trabalhado. É no coração do ser humano, como centro da sua vida, das suas paixões, que também provém a ira propriamente dito. Para o Antigo Testamento, por exemplo, pouco importa, não é? Pouco importa um caráter, digamos assim, moral do mal. Pouco importa para o Antigo Testamento se o mal que eu cometi é consciente ou inconsciente. Importa que ele causou mal a alguém, você tem que pagar pelo mal que você cometeu. Ah, mas eu não tinha intenção. É como um jogador que quase quebra a perna do outro, diz, mas ele não tinha nenhuma intenção. Ué, mas quem falou para você? Isso é próprio de comentarista esportivo, claro. Não é? Mas como nós não somos, não é a intenção que importa. É o mal que objetivamente foi causado. Portanto, não há sentimento de culpa. Fez o mal, tem que reparar, oferecer tantos bodes, ovelhas, pombos, para reparar o mal que você cometeu. Pronto. É isso. É a objetividade do causado é que conta. Não é? São Paulo, para dizer do Novo Testamento, tem uma imagem negativa do homem. Certo? São Paulo, a existência do ser humano para São Paulo, lendo São Paulo com bastante atenção, São Paulo tem uma visão negativa do ser humano. Diz o ser humano, de fato, é escravo do pecado. É escravo do mal, ele não pode se libertar do mal. Depois ele terá muitos adeptos e assim por diante. Não é? Entende? A gente compreende pela formação de São Paulo, ainda que as suas próprias cartas nos deem a possibilidade de dizer, de fazer uma conjunção de ideias de São Paulo. Ele diz, o homem por si mesmo não pode, mas o homem, de fato, entregue à graça de Deus, pode se libertar dos seus maus, não é? Dos seus males, propriamente dito. Mas o homem, para São Paulo, é fundamentalmente ideia que depois Santo Agostinho, no século IV, vai retomar. Não é? Quer dizer, a existência do ser humano é marcada pela escravidão do pecado. Ontem, por acaso, faço aqui uma observação, estou indo com um estudante jesuíta, não é? Para fazer a exéquias em São Paulo. Então, esse estudante jesuíta, que está trabalhando comigo lá, me dizia assim, escuta, o mal, o pecado, é constitutivo da natureza humana? Ele me perguntava. Ele não fez teologia ainda, mas mesmo os que fizeram, né, também, né, eu sou assim mesmo. Não pode ser constitutivo da natureza humana. Se nós respondermos afirmativamente a essa pergunta, a gente diz, então não tem saída para nós. Não tem possibilidade da paz, não tem possibilidade do diálogo, porque nós somos assim, pronto e acabou. Muito pelo contrário. O mal é a contradição da natureza humana. Porque só o bem realiza plenamente a existência humana e realiza plenamente a nossa humanidade. A nossa natureza humana não é uma natureza pecadora. O mal é uma contingência. Mas não é algo constitutivo da natureza humana. Deus criou tudo bem. Diz o livro do Gênesis. E Deus viu que tudo era bom e que era muito bom. O problema é como da criação boa de Deus surgiu o mal. Essa questão dos pecados capitais, ela, de fato, não tinha na antiguidade cristã a pretensão de servir de exame de consciência para confissão. Tá certo? Você vai lá com a listinha e diz esse aqui, isso sim, isso não, aquele sim, aquilo não. Ela não tinha essa pretensão. Ela simplesmente diz, quando a gente fala de pecados capitais, daquelas fontes principais da nossa
conduta pecadora, propriamente dito. Cassiano, por exemplo, que eu citei, que era um monge, ele fala de 8 vícios. 8 vícios, e entre esses 8 vícios ele enumera a gula, a luxúria, a avareza, a ira, a tristeza, a assédia, a vaidade e o orgulho. O objetivo de Cassiano, nesta lista que ele faz de pecados, são 8 para eles, não é? Ao contrário daquilo que aconteceu no Ocidente, que foi transformando essa lista como um objeto para nosso exame de consciência, o objetivo era, de fato, oferecer os meios para combater espiritualmente os males da existência humana. Para a tradição da igreja, o mal a que às vezes nós somos cometidos não é um problema como nós conhecemos hoje em dia, e nós podemos dizer um problema psicológico para eles. É um problema espiritual para os padres da igreja, e como tal, eles são realmente tratados pelos padres da igreja. Vou tratar rapidamente, porque eu vejo que o tempo, eu não enxergo o relógio, mas vai acabando, mas da ira, e se tem remédio para a ira? Eu trouxe um receituário, tá certo? Só não vou assinar porque eu não tenho CRM, deixo para algum médico, mas, veja, eu já dizia antes que a fenomenologia, vou contar uma história antes de dizer isso. Um dia, eu acabo de celebrar uma missa em Belo Horizonte. Eu tinha 2 missas no sábado. Você sabe como é que é a sacristia da igreja, né? Todo mundo fala de tudo para o padre na sacristia da igreja. Até receita de bolo. Fala. Entende? Receita de bolo, e da vida dos outros você nem imagina. Mas digo, e aí a gente fica aí preso. Eu tinha uma missa, meia hora para chegar na outra, e de fato alguém me pegou com um assunto importante e eu atrasei. A hora que eu peguei o carro, eu saí numa disparada, porque o povo da outra igreja, que não era perto, estava me esperando. E eu, de fato, dei uma fechada num carro com 2 senhores, o senhor, a sua senhora e 3 crianças atrás. E na minha frente, assim que eu dei a fechada, sem querer, sem pôr em risco a vida deles, eu acredito que eu não pus. Né? Não era nada grave, embora... Aí tinha um semáforo, ele parou do meu lado e começou a me xingar. Vocês sabem como é que xinga, né? No trânsito, como é que a gente xinga. Então, xinga e tal. Eu abri o vidro e falou... Eu também tinha essa vontade de xingar, mas não podia, né? Entende? Porque eu nem tinha tirado... Né? Estava ali. Eu falei, mas o senhor tem razão, mas eu não pus... Não, mas porque o senhor... Minha Nossa Senhora, a hora que abriu o sinal, falei, esse homem vai me matar. Eu saí numa disparada... Cheguei na igreja, me paramentei, não é verdade? Entrei na procissão de entrada, cheguei no altar, beijei. A hora que eu olho assim, quem está na primeira fila? A família. A primeira coisa que eu agradeci a Deus é de não ter ficado irado. Né? Mas o senhor não conseguia, ele falou assim para mim no final... Ô, padre, senhor, desculpe, eu não pensei que o senhor é o seu vigário. Eu digo, pois é. Mas as coisas... Quer dizer, a gente se irritou, talvez ele com razão, mas a gente podia ter outra reação. Outro dia no trânsito de São Paulo, e eu não sei porquê, um senhor também, 2 senhores no carro, começaram a gritar. Eu não acho que eu não sou desatento. Está certo que eu penso, mas eu não sou desatento normalmente. Virou para mim e falou assim, por que o senhor não volta para o seu país? Digo, mas eu já estou nele. Né? Entende? Então, a gente, com facilidade, a gente vai se irritando. Talvez por causa da barba, eles pensavam que eu fosse de algum país aí. Na verdade, no Oriente Médio, né? Por aí. Mas veja bem, nós já, da ira, além da fenomenologia, que eu já disse, não é, com a qual a gente se manifesta, eu gostaria simplesmente de enfatizar que a ira, ao contrário do ódio, a ira, ela é sempre concreta e individual. Ela está ligada, a ira, a uma pessoa ou então
a um acontecimento específico, não é? A diferença do ódio, que é generalizado, certo? O ódio é generalizado. Outra diferença da ira com relação ao ódio é que a ira normalmente está ligada a uma dor, uma dor de ofensa, uma ofensa que me fez, um desprezo que eu recebi, uma indiferença com a qual eu me encontrei num determinado momento, mas com o tempo a tendência é que isso desapareça, não é? A ira é momentânea, tá certo? Ela não tende ainda que, se ela se estender no tempo, ela passa a ser ódio, passa a ser vingança, tudo que eu disse no início propriamente, não é? Agora, Deus também fica irado. Interessante, né? Se fala da ira de Deus, propriamente dito. Agora, quando a Sagrada Escritura fala da ira de Deus, nunca de maneira negativa. Nunca de maneira negativa. Enquanto a ira humana é dita sempre em termos negativos. O livro dos Provérbios, por exemplo, alerta para o perigo da ira. Diz assim: uma resposta delicada abranda a ira, mas uma palavra ferina provoca irritação. Tem mais cortante que a nossa língua? Não tem, né? Difícil. Rei furioso, diz o livro dos Provérbios, prenúncio de mortes. Mas um sábio pode aplacá-lo. Sábio, nesse caso, é aquele que se abstém de uma reação primária. O que pensa. O que pensa a reação e o que pensa como reagir, propriamente dito. Ou então, crueldade é o furor e a cólera. Excesso. Mas quem pode suportar a inveja? A inveja cria irritação. O homem sábio, entre outras características para a Escritura, é aquele que sabe guardar-se. Que sabe guardar-se de cultivar a ira. O homem sábio é aquele que é capaz de dominar essa paixão avassaladora. Diz assim o texto dos Provérbios: não te faças amigo de um homem iracundo, nem andes com o violento. Se precaveja, para não seguir os mesmos passos que ele. A ira de Deus, eu dizia, ela é sempre tratada de maneira positiva, porque ela é sempre ligada ou referida à aliança que Deus fez com o seu povo. Ela visa proteger sempre a existência do povo de Deus. Trata-se de uma cólera, a ira de Deus, de uma cólera que não nasce, não é? Para defender os seus próprios interesses, como acontece com o ser humano. Para se defender, para se justificar, para se vingar. Mas a ira de Deus está sempre ligada ao amor. A ira de Deus alerta a Israel quando esse está violando a aliança. E, portanto, se ele viola a aliança, segundo a Sagrada Escritura, ele se encaminha para a morte. É para preservá-lo da morte. A ira de Deus. Deus sabe controlar a ira, por quê? Porque ele ama. Porque isso que ele sabe controlar a ira. Porque ele ama. Quem ama tem o autodomínio, desculpa o pleonasmo enfático, tem o autodomínio de si. Não é? Quem ama é capaz de controlar a ira. Porque aquele que ama, não é? De fato, é capaz de perdoar e de transformar as palavras agressivas em ternura e em doçura, como eu vou citar. No Novo Testamento, a ira é boa quando ela procede de Deus.
não é? Como eu já disse anteriormente. Não é? A carta aos Efésios diz uma coisa muito importante. Ela diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Jesus, vocês podiam dizer, mas Jesus pegou um chicote, nós vimos agora, e derrubou todas as mesas dos cambistas e dos comerciantes do templo. É ira, mas não para defender o seu próprio interesse, para defender o povo contra a exploração do templo de Jerusalém. E para preservar a originalidade do templo como lugar da habitação de Deus propriamente dito. Jesus, digamos assim, permanece sempre senhor da própria ira. A ira é uma paixão complexa, sim, não é? Ela pode nascer de uma tristeza profunda, como diz São Tomás de Aquino, não é? Mas também pode nascer da vontade de intervir sobre uma realidade para mudar aquela realidade. Pode ser, não é? Nesse caso, trata-se de uma reação motivada pela esperança. Esperança de mudar algo. Esperança de mudar alguém. Esperança de poder reparar um erro, propriamente disso. A esperança é, digamos assim, um elemento estritamente ligado à paixão da ira. A esperança. Uma paixão na qual estão presentes muitos elementos contrastantes, nós poderíamos dizer. Pelo fato da ira ser causada por paixões contrastantes, por sentimentos contraditórios, não é? Isto é, pela esperança. Por um lado a irritação, por outro lado a esperança, que tem por objeto, a esperança tem por objeto o bem. Mudar para melhor, mudar para bem uma situação. Ao contrário, a ira também é motivada não só pela esperança que visa o bem, mas pela tristeza que tem objeto o mal. E isso tudo não existe fora de nós. Só existe em nós. Ou, para não dizer que só existe em nós, existe em primeiro lugar em nós. E se existe fora de nós, é porque nós permitimos que ela se instaurasse nas nossas relações intersubjetivas propriamente dito. São Gregório Magno apresenta 4 tipos de pessoas. Diz o primeiro tipo, lembra que eu apresentei 3? Já anunciei Gregório Magno. Queria apresentar porque vai que ninguém se enquadrou naqueles 3. Então eu vou oferecer mais uma, com uma outra linguagem, uma linguagem gregoriana. Diz, há aqueles que são semelhantes aos cães, quando pegam fogo, certo? Já viu um cão, né? A gente vê nas ruas aí os cães. Eles fazem muito barulho enquanto estão queimando, entende? Se inflamam rapidamente, mas logo se reduzem a cinzas e esfriam rapidamente. Aqueles que são assim. Outros, imagina uma fogueira que a gente põe um tronco duro, não é? E pesado. Demora para pegar fogo. Demora para pegar fogo. Mas quando pega, difícil apagar esse fogo. Aquilo fica lá, dias queimando. Tardam em acender-se, tardam em inflamar-se, mas conservam mais longamente o fogo do seu furor. Há um terceiro grupo ainda, e esses são os piores. Não é o caso nesta sala tão seleta. Pegam fogo logo e demoram a se apagar. Certo? Pegam fogo logo e demoram a se apagar. Parece brasa
que a gente põe no incenso, né? Ou carvãozinho que não apaga aquele, né? E há um quarto grupo ainda, aqueles que dificilmente se inflamam. E se inflamam, se apagam rapidamente. Quer dizer, não há como se inflamar. Vocês viram que esse é o denominador comum? Não é? O denominador comum. Veja, nessa grande variedade de situações e categorias, torna-se impossível dar um receituário comum. É preciso a gente tratar cada caso. Mas eu queria fazer uma receita comum, dessa genérica. Não no sentido farmacêutico do termo. Nessa aqui, a gente fazendo, mal não vai fazer. Não é verdade? Não é? Mas gostaria de enfatizar isso, que em si mesmo a ira não é negativa. Em si mesma, a ira não é uma paixão negativa. Se os meios por ela empregados são bons, ela pode se tornar um alimento precioso para fazer o bem. É aquilo que permite a gente cada dia levantar e enfrentar o dia, apesar de tudo. É aquilo que permite a gente vencer todas as dificuldades para poder estar aqui nesta noite. Não é? É aquilo que permite a gente se engajar, não é? Para fazer com que o mundo seja um lugar da habitação fraterna de todos os seres humanos e assim por diante. E é curioso, de uma frase atribuída a São João Crisóstomo, que diz assim: sem a ira, o ensinamento não progride. Sem essa paixão, o ensinamento não progride. A justiça não se pronuncia. Sem a ira, os delitos não são repreendidos. Quem não se irrita quando tem motivo para fazê-lo, peca. Mas a ira pode se tornar um vício a serviço do mal. Nós já vimos. Pode ser. Não é? Ela pode ter esse componente de vingança, de agressividade e assim por diante. A ira nasce de uma paixão complexa e misteriosa, de um ponto de encontro de muitos pontos de vistas, cognitivos, afetivos, espirituais, históricos. Mas o problema central da ira é como controlá-la. É aqui que eu passo a receita. Certo? Pode ir na farmácia direto. Não é? Primeiro, me pareceu, eu queria citar exatamente isso que não poderia citar outros remédios, não é? No pequeno tratado das grandes virtudes de André Comte Sponville. Mas eu queria citar a doçura. A doçura. Que, inclusive, não faz mal aos diabéticos. Essa doçura aqui, não só os diabéticos podem fazer uso, como todos devem. Ela é a cura do mal que degenera a natureza humana. Sponville vai dizer que a doçura é uma virtude feminina, diz ele. É por isso que ela agrada sobretudo nos homens. Não será fácil não será difícil nós adquirirmos então. E continua, a doçura é uma paz real ou desejada. Ela é o contrário da guerra, da crueldade, da brutalidade, da agressividade, da violência. A doçura é o amor em estado de paz. Mesmo na guerra. Mesmo na guerra. A agressividade é uma fraqueza. A cólera é uma fraqueza. A própria violência, quando não é dominada e está nas nossas mãos, é também uma fraqueza. A doçura, ao contrário. A doçura é uma força. A doçura é uma força tranquila e doce,
cheia de paciência e de mansidão. Esse é o primeiro remédio contra a ira. Segundo, cultivar certos canais de sublimação. Sobretudo quem tem um espírito assim irascível, que se irrita por pouco. O esporte, a música, a atividade física, dormir mais. Eu só durmo 4 horas por noite. Mas digo, talvez eu esteja entre aqueles que a reação é bastante retardada, muitas vezes. E retardado aqui não tem nada a ver com o meu estado psicológico, mas o canto é muito importante. Nem que for no banheiro, na ducha, quando ninguém está ouvindo. Porque o canto pode irritar alguém. Mas o canto, cantar é importante, porque o canto é o oposto da agressividade. É o oposto da agressividade. Quem canta não pode conservar a raiva, de jeito nenhum, quem canta. Porque o canto suscita emoções opostas à raiva. O canto suscita a comoção. O canto suscita a ternura. O canto suscita a emoção. É ele que muitas vezes nos faz vir às lágrimas. A medicina também tem uma orientação para isso. Uma pessoa que se irrita com facilidade precisa ter um sedativo. Não é? Não estou recomendando um ansiolítico. Não é? Alguma coisa que faça ela ficar mais tranquila. Uma dieta com digestão fácil. Uma dieta, não é? Com a digestão difícil, a gente já não tem um temperamento fácil, se aquilo fica. Se a feijoada não digere logo nas quartas-feiras, isso é um problema para nós e para os outros. Não é? Então, exercícios físicos, tudo isso ajuda. Agora, para aqueles que têm uma coisa assim, que parece mais com a preguiça, né? Então, vamos fazer tal coisa? Então, vou pensar. Amanhã eu te dou a resposta. Mas hoje eu não posso te dar a resposta. Só amanhã. Para esses que têm esse temperamento assim, quase doce. É que eu não quero usar a palavra que eu devia, então eu não encontro outra, eu estou usando doce, tá bom? É aquela pessoa que é fraca de nervo, sabe? Você não consegue irritar a pessoa. Essas, ao contrário, a gente tem que dar um tonificante para ela, não é? E com uma alimentação assim, substanciosa. Do ponto de vista da moral, tem muita gente aqui, tem uma família que tem os filhos. O bom exemplo dos pais é fundamental. Não dá videogame de violência para as crianças. Na verdade, não deixar ver esses filmes que é metralhadora para cá, metralhadora para lá, nós mesmos, né? Entende? De vez em quando a gente diz, eu quero ver um filme nessa noite que saia bastante sangue. Não é verdade? Porque assim, como eu não posso pegar o outro pelo pescoço, se eu ver, já me satisfaço. Então, evitar essas coisas. Evitar tudo isso que possa provocar em nós. Depois outra, aprenda a não reagir. Aprenda a não reagir. Primariamente, pensa. Até 10 é pouco. Pensa. Você não tem que dar nenhuma resposta na hora, você não tem essa obrigação. Tenha juízo. Tenha juízo quer dizer, pense bem. É isso. Então, essas coisas ajudam. Como meu tempo está terminando, é só passagem para os outros 3 remédios. Exame de consciência é importante. Quer dizer, exame de consciência, como sugere, por exemplo, Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, que convida cada um a rever o dia, as circunstâncias do dia, os pensamentos que estiveram presentes nos dias, os sentimentos, as ações,
o modo que seria melhor agir naquela situação que eu já enfiei os pés pelas mãos mesmo, mas se ela acontecer de novo, como é que eu tenho que reagir? Quer dizer, um exame de consciência, o agradecimento. O agradecimento. Agradecimento, mesmo pelos males. O padre Geraldo dos Jesuítas me diz uma coisa num artigo que, de fato, num primeiro momento me chocou, mas eu digo, o padre Geraldo tem razão. Não só porque ele é o padre Geraldo, porque a gente pode... Ele dizia assim, eu estou acostumado a passar pelo mundo inteiro visitando as comunidades e sempre ouço as pessoas agradecerem pelo êxito. Mas eu nunca vi ninguém agradecer pelo fracasso. Talvez nós lidemos mal com o fracasso. E a gente precisa aprender deles e aprender a agradecer o fracasso, aquilo que não foi bem, aquilo que não deu o fruto que nós precisávamos ou pensávamos ter. Outra coisa que ajuda a aplacar a ira, o perdão. O perdão. Saber perdoar. Aceitar ser perdoado. Mas não só isso. Tomar a iniciativa de perdoar. Isso não é fraqueza. É virtude. É força. Porque vem de Deus. Assim Deus nos perdoa também. E depois, digamos assim, como o espírito, diz Cassiano, da cólera obscurece o espírito, é preciso, então, não reagir, como eu já disse antes, imediatamente àquilo que nos é proposto de fora. Não se deixar levar por aquilo que o padre Oscar Miller, um jesuíta suíço que vivia no sul, dizia, não se deixar levar pelo sentir ferida, pelo sentir ferido. Não. Precisa compreender bem o que a gente sente. Sem compreender adequadamente o que a gente sente, ao invés de dominar a ira, nós somos dominados por ela. Obrigado por ter escutado. Acho que é isso que eu poderia, no espaço que nos cabe, lhes dizer pela paciência de me ter escutado. Muito obrigado. Obrigado, Padre Contieri, né, por ter tomado a gente por mão e guiado a gente nesse labirinto, né, dessas paixões complexas, como a ira que o senhor mencionou. E por essas receitas, não é, finais, que sempre não tem nada melhor do que uma boa teoria, mas às vezes umas regras práticas podem ajudar. Muito bem, então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre a palestra de hoje, então levantem a mão. Serão atendidos, aguardem só alguns segundos que a câmera chegue até vocês, porque nós estamos gravando tudo. Então participem, mas vamos dar início com a primeira pergunta do Leandro Carnal, que é o nosso curador. Ele já tem uma pergunta pronta para nós. Obrigado. Fiquei pensando horas. Na viagem ele ficou pensando. Exatamente. Na verdade, comecei ontem a pensar. Eu pensei em perguntar uma coisa, mas sua fala me conduziu em outro caminho. Fazer uma pergunta que vai ajudar na minha condenação. Mas que também já não faz diferença alguma, porque já há tanta coisa para isso que... O que é mais um crime para quem já cometeu tantos. Todo o seu receituário maravilhoso de esvaziamento dos iracundos, dos irados, prescrevendo atividades físicas para evitar a cólera, prescrevendo perdão, prescrevendo canto. A minha pergunta é aplicando ao seu mestre Jesus. Por que ele não seguiu isso no templo? Porque ele não assistiu sua palestra, naturalmente. Jesus não lhe ouviu. Foi uma pena. A minha pergunta é um pouco de inveja. Por que quando eu fico irado é um problema e quando fica Jesus é uma virtude? Por que eu vou ser condenado se eu virasse a mesa cheio de raiva com um chicote na mão, mas dissesse, não, mas não estou pensando em mim, estou pensando no templo, no Pai
etc. Né? Por que Jesus pode fazer isso e eu não posso? É uma pergunta de um não religioso para um religioso. É mais a pergunta de um religioso. Mas digo, essa alternativa não é a boa alternativa, porque não é que Jesus pode e que eu não possa fazer. Não é uma resposta a isso. A questão é a motivação. Não é? Me parece que ao longo da palestra diz aquela ira cuja a motivação não é a defesa dos próprios interesses, mas o outro, ou preservar a vida do outro e a vida de Deus. A ira que é má é aquela que é motivada única e exclusivamente pelo desejo de vingança. Essa é má. Mas se os meios, e se aquilo que me impede, eu dizia, citando uma frase atribuída a São João Crisóstomo, se numa situação em que devia ficar irritado, eu não me irrito, eu peco. Digo, não é que nós não possamos nos irritar. Se puder evitar a irritação, a ira, tanto melhor. Mas aquela ira que diz respeito, não à defesa dos meus próprios interesses, mas do interesse do outro, essa ira, me parece, motivada pelo amor, é que é, digamos assim, permitida, se assim a gente pode dizer. Como eu dizia, a ira de Deus, ela é positiva porque ela é motivada pelo amor. A ira do ser humano, ela é tratada como negativa porque ela é motivada pelo próprio egoísmo e pelo desejo de vingança propriamente dito. Se a nossa ira responde e preenche essa exigência primordial do amor, me parece que ela está justificada e essa alternativa não é porque Deus pode e eu não posso. É qual é a motivação. Não é? O que move a, o que inspira. Boa noite. Boa noite. Aproveitando agora a pergunta do professor Karnal, e sabendo que eu não vou estar sozinho na condenação, eu me animei a fazer também uma outra pergunta. Não apenas Jesus se irou, mas eu não consigo, e queria ter a sua ajuda, entender, por exemplo, o dilúvio como um ato de amor ou de doçura. Jesus, talvez por ser humano, possa até se irar, mas como é que a gente pode entender e como é que a gente pode se comportar diante da ira de Deus? Exatamente. Quando nós estamos, o senhor citou o dilúvio, então eu vou responder a partir dele, propriamente dito. Para o texto bíblico e para a narração bíblica do dilúvio, o dilúvio não é uma obra de castigo, mas de purificação, de oferta de uma humanidade nova. Dilúvio é isso para o texto bíblico. Agora, todo o texto bíblico está condicionado histórica e culturalmente. Quem escreve o texto bíblico, escreve num tempo, numa cultura e com uma ideia de Deus. Quando a gente trata o texto bíblico, na sua trama narrativa, o que sai do dilúvio não é a condenação propriamente dita. Aliás, eu gostaria só de fazer um parênteses aqui, como os dois mencionaram a condenação, perguntaram ao eminente jesuíta se ele cria no inferno, que o inferno existisse. Ele diz, bom, eu creio em Deus. Agora, se o inferno existe, eu acho que ele está vazio. Certo? Então, vocês podem ficar despreocupados, não é? Que também não estou dizendo nada do que tem que fazer. Na verdade, só estou dizendo a misericórdia de Deus é muito maior que qualquer coisa. Mas eu acho que é isso, quer dizer, a compreensão do texto bíblico. Em primeiro lugar, a gente tem que considerar que um texto bíblico está, não obstante o seu caráter de inspiração, está condicionado histórica e culturalmente. Em segundo lugar, o texto bíblico, o relato do dilúvio, não diz, e a ênfase do texto não está no castigo de Deus, mas está exatamente no desejo de Deus de purificar e de oferecer à humanidade uma outra oportunidade de agir em conformidade com o próprio projeto originário de Deus.
A questão talvez que esteja por trás da sua pergunta é se Deus castiga. Certo? Eu só queria dizer que, não obstante Cristo ter assumido a nossa humanidade, nós não conseguimos abandonar a ideia de que Deus nos castiga. É o nosso equívoco. Quando os discípulos, diante daquele cego de nascença, vai perguntar quem pecou, ele e os seus pais para que ele ficasse cego, Jesus vai dizer, nem ele nem seus pais. Certo? Depois, no episódio mesmo de Zaqueu, o Filho do Homem veio salvar, buscar e salvar o que estava perdido. Não é? Não está em Deus nos castigar. E se nós nos sentimos feridos, é Deus mesmo quem cura as nossas feridas. Mas talvez o grande desafio para nós, talvez isso funcione como uma espécie de defesa, seja nós atribuirmos a Deus os males da nossa existência e colocar dentro da categoria de castigo aquilo que nós padecemos como consequência dos nossos pecados ou das contingências ou fatalidades da nossa existência. Boa noite. Padre, se for possível responder, né, se estiver dentro do propósito, né, do trabalho, que tem a ver com o gancho dos dois primeiros, que me veio assim, quando o senhor colocou no início da sua explanação, a respeito de Deus e qual é o perigo, e que isso a gente confunde, da coisa de querer ser melhor, ou o melhor possível, ou seja, pensando querer não se igualar a Deus, mas no caminho do melhor, né? Que essa é a nossa busca, creio. O perigo de cairmos no erro, né? De pensando naquela frase que em algum momento que existe na Bíblia, que quando Jesus diz, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, entra toda nessa questão de nós podemos pensar nisso, mas não querer ser deuses. E aí, aquela outra questão assim, de o perigo de se justificar, né, em prol de um grupo fazer o melhor e o bem, aquela coisa de intenção, existe muita. Em relação aos revolucionários, tá? Sem pretensão de criticar, mas a questão de como que ficaria aí os revolucionários. Uma postura de um ideal, da ideia de querer o melhor de grupo, que isso a gente sabe, tem muitos exemplos modernos sobre isso, antigos e modernos. Quer dizer, a nossa confusão ainda continua. Então, se eu puder falar um pouquinho sobre quando Jesus fala, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Claro. Digo, eu acho que nós não podemos nos contentar simplesmente onde nós chegamos. Tá certo? É como aposentado, não é verdade? Vamos usar essa metáfora. Eu me aposentei. O que você deseja agora? Eu desejo comprar um pijama de flanela, uma pantufla confortável e passar a vida sentado na minha espreguiçadeira. Quer dizer, quem imagina que chegou onde devia chegar é o mais triste dos seres humanos. Porque essa condição não será a nossa condição enquanto nós peregrinarmos por este mundo. Nós precisamos sempre alcançar o para onde nós somos chamados a chegar, a ser plenamente ou integralmente humanos. Então, que a gente busque ser melhor, tá certo? E por que critérios e com que referências nós buscamos ser o melhor? Isso é uma outra questão que nós precisamos. Que referência? O que me faz desejar ser melhor? Qual é a referência? À sombra de quem?
ou motivado por que eu quero ser melhor e em que consiste esse ser melhor. Eu acho que tem que responder primeiro essas questões. Em segundo lugar, eu não queria responder dos revolucionários, na verdade, mas eu só queria dizer a você o seguinte: toda ideologia é cega. E toda ideologia, ao contrário do que ela prega, ela é particularista e sectária. Toda ideologia discrimina. Tá certo? Então, eu acho que, exatamente, a gente tem que ter uma reflexão que fuja disso. Né? Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu queria, então, agradecer, né? A gente aprendeu a agradecer. Queria agradecer que eu aprendi, então, a aceitar o meu fracasso, né? E, assim, aprender que a ira é tão importante. Eu estou lendo um livro chamado Ostra Feliz Não Faz Pérola, do Rubem Alves. Eu acho que tem a ver com isso, né? Então, quem não se irrita também não faz nada melhor, né? Então, acho que tem a ver com isso. Então, eu acho que você também podia falar um pouco mais da esperança, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de ter esperança? Tá bom. O problema sempre é a gente saber qual é o conteúdo da esperança. Nós não podemos continuar, se for o nosso caso, entenda-se bem, no simplismo de dizer amanhã será um outro dia. Todos nós, se não formos nécios, sabemos que amanhã será um outro dia. Não é verdade? E todos nós sabemos que num outro dia, não é verdade? Os desafios são outros, as luzes são outras. Me parece que não é aí, é que a gente possa dar o conteúdo adequado à esperança. Eu vou falar nessa resposta do conteúdo o que eu acredito, como eu esclareci desde sempre. Qual é o conteúdo específico da esperança tipicamente cristã? É acreditar, não é? Como não está plenamente realizado em nós, é acreditar que a vitória do Cristo sobre o mal e todas as suas manifestações e sobre a morte será a minha vitória também. Esse é o conteúdo específico. Então, não há nada, nenhuma situação, por mais dramática que seja, se eu tenho claro esse conteúdo da esperança, que me possa abater, que me possa fazer desistir de objetivos que eu pus para a minha própria vida, que me possa cegar, que me possa poder viver ou mergulhar numa depressão. A depressão é verdade, tem muitos componentes, de ordem muito diversas, não é? Mas, muitas vezes, a depressão está no fato de a gente não poder mais esperar nada. O dia que eu fui ordenado, só vou colocar isso, eu estava em Itaici rezando, porque eu fui ordenado de tarde. Tinha um padre lá de 96 anos, Padre Cardoso, especialista em tupi, não é? Ele virou para mim, na tarde, que eu estava sentado no corredor de Itaici, fazia um frio em julho. Diz, olha, eu não vou poder ir na sua ordenação essa noite, porque está frio. E uma pessoa idosa como eu, se pega uma friagem, você já viu, vem a pneumonia, não vou mais poder trabalhar. Esse homem era um homem extraordinário, com 80 e tantos anos, ele aprendeu a trabalhar no computador, só não aprendeu a gravar, porque ele punha o disquete, desligava o computador, ele dizia, eu pus tudo aqui, cadê o trabalho? Ele precisava gravar, não é? Mas ele disse assim para mim, muitas pessoas vão te procurar dizendo assim, padre, eu estou deprimido. Eles não acreditam, não. Em alguns poucos casos, isso será verdade. Isso há 22 anos atrás. Em alguns poucos casos, isso será verdade. Mas, em grande parte dos casos, o problema das pessoas é um problema espiritual.
É um problema de Deus. É o buraco causado pela ausência de Deus ou porque se empurrou Deus para fora do centro da vida. E esse espaço, nada nem ninguém pode ocupar permanentemente. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Regina. Também quero agradecer por esse momento que nos faz crescer muito. E o que eu queria dizer é o seguinte: eu posso pensar que a ira ruim nasceu da minha mente. Eu posso pensar que a ira que me leva para o bem, que me faz crescer, que me faz lutar, nasceu do meu coração. Primeira pergunta. A segunda é assim, para complementar suas receitinhas, eu posso usar para mim crescer na minha ira boa a meditação? Bom, pensar você pode tudo, como nós todos. Mas eu acho, Regina, eu pontuaria melhor o que você disse, não é? A ira não nasce de um raciocínio, em primeiro lugar, ela é uma paixão. Tá certo? Ela, como eu disse antes, ela me advém. Tá certo? Não depende de mim ter ou não ter. Me irritar ou não me irritar. Num primeiro momento. Não é? Mas de mim depende dominá-la. Tá certo? De mim depende dominá-la. Ela não nasce só, não é? Na boa, não nasce do coração e a ruim nasce da minha mente. Não, ela é uma paixão que me advém. A mim de controlá-la e, se ela é boa, de dar curso a ela propriamente dito. Evidentemente que a meditação, não tem dúvida, eu falei do exame de consciência, mas a gente podia falar da meditação, da oração, a gente podia falar aqui da meditação, inclusive do yoga e assim por diante, tranquilamente, sem dúvida. Esse remédio, quando a gente reza de manhã, é como fazer exercício de manhã. Parece que o metabolismo, não é verdade, ajuda a gente a pensar melhor, bem e melhor, e agir e viver melhor ao longo do dia, não tenho dúvida. É o que eu imagino. Padre Contiel, boa noite, agradeço a oportunidade. De um ex-aluno salesiano, aqui de Campinas, Renato São João, que Dom Bosco, São Domingos Sávio, né? Prevenir para não punir. Também quero agradecer a nossa curadoria, nosso professor Leandro Carnal, né? Que São Isidoro de Sevilha, que ontem fez aniversário, nos proteja e nos faça redimir diante das questões. Eu quero fazer, como professor da rede pública estadual e coordenador, esse pensar, para mim, é meio de vida e fundamento. Eu queria pensar na passagem, né? Muitas vezes, observando a leitura da Sagrada Escritura, a passagem quando Moisés retorna com as Escrituras, né, com os mandamentos, e esse irar, né, que arremessa essas tábuas em função daquele povo ser desvirtuado, ter cometido seu equívoco, adorado um totem, e provavelmente depois as relações com o que ocorreu com aquele povo, né? Mais de 3.000 mortes e a redenção, e depois para conosco, Deus nosso Pai nos orientando, né? Estou com vocês, estou conosco. Eu queria uma reflexão desse irar e dessas consequências. Claro. Obrigado. Eu acho que dá um cansaço, né? A gente ensina e o povo volta a tudo. Padre Anchieta diz que ele ia lá nas tribos, na verdade, ensinava os índios tudo o que eles tinham que fazer, os valores. Um mês depois ele voltava lá, é como se ele não tivesse falado nada. Voltava tudo a estaca zero, tinha que começar tudo de novo. Às vezes na nossa vida, quem ensina, quem catequiza, quem educa, é a questão dos filhos. Você fala, acontece todo momento, tem uma hora que a paciência acaba, e acaba, né? Mas a questão do povo de Deus no deserto, ela tem que ser colocada num episódio muito mais amplo do que o fato da irritação de Moisés, que estava cansado e ameaçado. Tá certo? Moisés é um líder imposto. Ele não é líder. Ele se fez líder. Mas isso é uma outra história que não convém estar aqui, porque teria que levantar uma outra tese. Mas qual é o grande problema do povo de Deus?
na travessia pelo deserto. É semelhante ao que eu disse da negação da humanidade. O grande problema do povo de Deus na travessia do deserto é querer voltar à escravidão. Esse é o grande problema. Tá certo? Ao longo daqueles 40 anos, uma metáfora, não é? De anos indeterminados, não é? Ou de longos anos, melhor dizendo, é que sempre foi essa a questão. Foi para nos fazer morrer de fome que nos tiraste do país da servidão? Seria melhor a gente estar lá, porque era melhor comer as cebolas do Egito. A tentação é sempre voltar à escravidão. Ser livre exige um compromisso e aprender a ser livre. Ninguém é livre. A gente aprende a ser livre e a gente aprende a tratar a liberdade. Esse é o grande problema do povo de Deus. É o problema mais sério da travessia do deserto. É a gente ser livre e a gente é capaz de poder dominar de novo o que o povo não queria. Diante de uma dificuldade, ele se desespera. E o desespero faz ele querer voltar à escravidão. Essa é a questão. Como é que a gente lida com as dificuldades? Como a gente lida com os obstáculos que a gente tem na vida? Essa é a questão que me parece importante aqui. Boa noite, Padre Contieri. Eu gostaria de falar apenas assim dos dias de hoje, o contrário. Qual seria a sua opinião de como nós confundimos a nossa insatisfação pessoal com o estresse diário e com uma ira sobre si mesmo? Né? E tudo, porque hoje tudo se confunde, né? A pessoa fala, estou estressada, e de repente não, ela se sente irada, impotente. E como, nos dias de hoje, a sua visão, assim, as pessoas conseguem contornar, se perdoar, que é muito difícil. As pessoas são imperdoáveis, elas perdoam o próximo, perdoam a todos, mas elas não se perdoam, que eu acho é o pior de tudo. E qual a sua opinião sobre isso? Olha, na minha prática, digamos assim, de padre, como conselheiro das pessoas, confessor, naquilo que a gente ouve mesmo, qual é o grande problema que nós temos hoje? Talvez tenha sido o problema de todos os tempos, certamente o é, né? Certamente o é, mas é de poder compreender o que é que nós sentimos. O grande problema, talvez, é que a gente sente muitas coisas e a gente não é capaz de dar nome ao que nós sentimos. Eu acho que isso já seria um grande passo da solução. O que é que nós sentimos? Né? Para isso, o exame de consciência é importante, que a gente dizia. Primeiro, a gente precisa saber. É verdade que nós somos desafiados por uma série de questões. As nossas sociedades, a nossa sociedade é cada vez mais complexa. Ela suscita em nós todos reações muito diferentes a cada tempo. Não é? Mas nós precisamos, se a gente se irrita com facilidade, se a gente se desespera lá, nós precisamos nos perguntar qual é a causa. E conhecer, dar nome ao que nós sentimos. Poder nomear o que a gente sente já é o princípio da cura. Mas se a gente não é capaz de dar o nome ao que a gente sente, nós vamos lutar contra a gente não sabe o quê. Contra nós? Contra os outros? Contra tal coisa? Contra o quê? E por que meios nós vamos lutar? Me parece que o grande desafio é a gente poder conhecer o que a gente sente. Esse é o primeiro. Nomear, para poder ver qual é o tratamento que precisa ser dado. Porque as coisas são muito mais complexas do que uma prescrição para essa ou para aquela outra situação. Não é? Boa noite, padre. Boa noite. O Café Filosófico está sendo transmitido ao vivo pelo site da CPFL Cultura, onde internautas nos acompanham também pelo chat, fazendo perguntas e comentários. Perfeito. Como, por exemplo, da Renata, que acredita que o conceito de pecados e virtudes é substancialmente distinto entre os gregos antigos e os religiosos em geral, principalmente cristãos. Verdade. Já o Felipe comenta que é importante pensar a ira
também pelo viés filosófico, sobretudo em relação aos pensadores da Grécia Antiga. Verdade. O que o senhor poderia falar sobre isso? Posso falar que, em certo sentido, eles têm razão, mas que esses nossos dois amigos, se me ouviram no início, eu fiz uma opção por uma abordagem. Há outras tantas abordagens que podem ser feitas acerca de um mesmo objeto. Nunca se esqueça daquilo que eu disse, o valor hoje do saber está na transversalidade. Nós podemos fazer com que as diversas disciplinas dialoguem entre si. Então, eu estou de acordo com o que eles dizem, que há outras possibilidades de pensar esse mesmo tema. É verdade. Mas, para esse momento, eu tive que fazer uma opção específica e bastante pontual para que a gente não se perdesse numa coxa de retalhos. E eu mesmo não enveredasse por temas que eu não sou competente. Boa noite. Se eu entendi direito, o senhor começou a sua preleção falando sobre a questão espiritual, não sendo um aspecto limitado, mas profundamente abrangente. Exatamente. Se o senhor pudesse elaborar um pouquinho mais sobre isso, eu agradeço. Pois não. Nós vamos falar com as teorias de Kant, entre o transcendental e o categorial. Não é? A gente podia dizer que o espiritual podia ser considerado como transcendental, propriamente dito. Como aquilo que está acima de todas as contingências e todas as pessoas, que a gente podia chamar de categorial, aquilo que faz parte da nossa existência. Mas estando acima, ela está presente em cada uma delas. Tá certo? Ela não se confunde a um compartimento da vida humana, mas é aquilo que faz a vida humana ser o que ela é. Boa noite, padre. Oi, boa noite. Santo Inácio de Loyola trata da ira nos exercícios espirituais ou não? Santo Inácio de Loyola, da ira propriamente dita, com esse termo, Santo Inácio não trata. Mas nas regras de discernimento, Santo Inácio, por exemplo, ao falar da desolação, tá certo? Que não se confunde com a ira. Me parece que o que ele diz da desolação, ou de como se comportar na desolação, o que é a desolação? Em primeiro lugar, desolação para Santo Inácio é toda a diminuição de fé, esperança e caridade. É a obscuridade da alma. Nisso talvez ele toque, não é? A ira obscurece a alma e tal. Mas ele diz, no tempo da desolação, nunca mudar os primeiros propósitos, mas intensificar o exame de consciência e assim por diante. Portanto, se ele explicitamente nos exercícios não trata da ira nos exercícios espirituais, nas regras de discernimento, Santo Inácio nos dá a possibilidade de encontrar nestas mesmas regras um meio de combater a ira também. Está certo? Padre, aqui, padre. Como última pergunta, eu queria que o senhor, como jesuíta, dissesse para a gente como é que o senhor está vendo essa mudança imensa, que é o primeiro Papa jesuíta da história da Igreja. Como é que o senhor vê o futuro? Quer dizer, qual o senhor acha que... Como é que ele pode colocar na governança da Igreja o que ele aprendeu como jesuíta? Quer dizer, ele foi tantos anos jesuíta que é impossível que isso não vá ter grande influência no seu papado. Hein? Como é que o senhor vê isso? A gente nunca pode negar o que se é. Portanto, ele não negará o que ele é. Jesuíta. E o que ele está fazendo, ele o faz como Papa e o faz como jesuíta de maneira indissociável. Gostaria de fazer um prognóstico de todo o futuro, mas eu não tenho condição de fazê-lo. Em todo caso, alguns traços desses poucos dias de pontificado que mostram que a Igreja será posta num outro itinerário, num outro rumo, onde a ostentação, não é,
se Deus quiser, ceda lugar à simplicidade evangélica e à coerência de vida. A coerência com os valores que nós testemunhamos. Essa questão dele ter renunciado ao trono papal. Dele ter dito, eu comentava aqui na mesa com a Marta, de ele ter dito para os padres na Quinta-feira Santa, na manhã da Quinta-feira Santa, os padres devem ser pastores e que, como tal, devem carregar as ovelhas nos ombros. E daí que eles deviam ter o cheiro das ovelhas. Nada de ficar longe delas. Não é? Ou então, o que disse, não é, aos membros da Capela Pontifícia no domingo de Ramos, que concelebravam com ele, entre outros tantos, não é, a missa do domingo de Ramos. Vocês se julgam príncipes da igreja? Vocês são. Mas não se esqueçam de o que o rei entregou a sua vida pelo povo. Isso põe a igreja num outro rumo. O fato de ele ter dito na Quinta-feira Santa, não ter dito, mas ter feito, de não fazer a cerimônia da ceia do Senhor do Lava-Pés no Vaticano, mas ter ido a uma prisão, isso é fundamental. E quando um dos meninos perguntou a ele, por que é que o senhor veio aqui? Ele diz, porque eu tive desejo de vir aqui e acho que esse desejo era o que Deus queria que eu fizesse, que eu viesse aqui. Isso muda a igreja. Não vai ser com discursos longos. E nem só o Papa vai poder mudar a igreja. Se nós cristãos não nos convencermos de que o Evangelho é uma vida. E que a prescrição do Evangelho e a prática do Evangelho é o que nos faz viver. Só ele não pode. Se nós não assumirmos também para a nossa vida o valor do Evangelho e dessas coisas. Agora, a sua atitude, não é, vai fazer com que outras pessoas, mesmo sem convicção, o imitem, como nós assistimos em alguns casos que eu não gostaria de mencionar, com tanta gente me ouvindo, porque, não é? Mas digo, é verdade. Eu acho que vai mudar a face da igreja. Em que ela vai se encaminhar? Está cedo. Mas ele age como jesuíta. Agora veja, quando a gente diz que o Papa age como jesuíta, entendam bem, eu não estou defendendo nenhum particularismo, porque a espiritualidade inaciana é patrimônio da igreja, e não somente de um grupo. E um patrimônio a serviço da igreja. É o que ele está fazendo. Se aceitou ser Papa, é porque ele julga que pode colocar tudo o que ele viveu e toda a formação que ele teve na companhia a serviço do bem de toda a igreja. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Padre Contieri, Obrigado, terminamos as perguntas e gostaríamos de agradecer ao Senhor, lembrando a todos vocês que na sexta-feira que vem, continuando nossa série que discute os pecados capitais, teremos o nosso curador, o Leandro Carnal, com o tema O Pecado Envergonhado, a inveja e a tristeza sobre a felicidade alheia. Então vai esquentar, vai pegar fogo na semana que vem, não deixa de comparecer. Então hoje nós tivemos essa belíssima e generosa palestra do Padre Contieri, que gostaríamos de agradecer com um aplauso muito sentido. Muito obrigado. Obrigado.